Quando éramos crianças e nos contaram aqui a história do Jardim do Éden, da maçã, da serpente que enganou Eva, qual foi a primeira coisa que nos ensinaram? Que a cobra era o mal, certo? Que a serpente era o diabo, que ela destruiu o paraíso, que por causa dela a humanidade caiu em pecado. E aí a gente cresce vendo filmes, desenhos, histórias, e sempre que aparece ali uma cobra, ela é representada como a vilã, sempre traiçoeira, sempre perigosa, sempre representando aqui o lado sombrio. E se eu falar para vocês que essa história que nos contaram é apenas a metade da verdade? E se eu mostrar que as mesmas serpentes que ensinaram aqui a temer como símbolo do mal é vista como símbolo de sabedoria, de cura, de conhecimento em praticamente todas as grandes civilizações antigas: Egito, Índia, Suméria, Grécia, América pré-colombiana, e que até hoje, 2026, quando a gente vai aqui ao médico, o símbolo que está lá na receita, na placa, no jaleco, é uma serpente enrolada no bastão. Por que será que a mesma serpente que supostamente ali destruiu o paraíso é o símbolo da medicina que salva vidas? Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal do Ecos do Divino, e no vídeo de hoje eu irei aqui trazer para vocês um estudo um pouco mais aprofundado sobre um dos principais arquétipos que somos aqui logo, que fica logo na verdade aqui conhecido pela gente desde criança, logo quando somos inseridos aqui principalmente nessas crenças religiosas, que é o arquétipo da serpente, porque apenas na cultura aqui cristã a gente vê esse arquétipo justamente tratado ali como uma simbologia voltada ao mal. Quando a gente olha aqui para outras culturas, grandes culturas como o hinduísmo, até mesmo a egípcia, a grega, a gente vê um arquétipo e uma simbologia completamente diferente. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui abaixo. E se você ficar comigo até o final e achar que eu mereço a sua inscrição, fico muito agradecido. Dessa forma, você me ajuda a chegar aos 1000 inscritos ainda nesse mês de maio. Então, sem mais delongas, vamos para o estudo e vamos para o vídeo de hoje. Bom, vamos começar pela versão que todo mundo conhece, Gênesis capítulo 3, Adão e Eva no Jardim do Éden e Deus dizendo que eles podem ali comer tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá lá no meio do jardim, mas não pode tocar. E aí entra aqui justamente a serpente, que inclusive o texto bíblico diz que a serpente ela é mais astuta do que todos os outros animais. Ela fala com Eva e basicamente diz: Olha, Deus não quer que você coma dessa árvore, porque no dia que você comer, seus olhos vão se abrir. Você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. A história então continua, a Eva ali come a maçã, dá para Adão, ele também come. E o que acontece? Realmente os olhos deles aqui se abrem, eles se percebem ali nus, sentem vergonha e Deus ali aparece bravo, expulsam os dois ali do paraíso e amaldiçoa a serpente dizendo: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E é o final da história ali do Jardim do Éden, certo? A serpente, então, ela fica conhecida como o diabo, Eva como culpada, Adão também culpado, porém de uma forma muito menos do que Eva, e a humanidade fica ferrada ali para sempre por causa de uma maçã. Essa história, como a gente já sabe, moldou ali 2000 anos de cristianismo, mudou como a gente vê ali a mulher, como a gente vê o corpo, como a gente vê o conhecimento e principalmente como a gente vê ali esse arquétipo da serpente. Mas aqui o ponto que ninguém te conta ali na catequese é que essa história ela não é 100% original. Ela é uma releitura aqui de contos muito mais antigos. E nessas outras versões antigas, a serpente ela não é a vilã, ela é a professora. Então eu vou levar vocês aqui uma viagem rápida por algumas das grandes civilizações, civilizações ali mais impressionantes da história da humanidade, e a gente logo vai perceber o mesmo padrão. Primeiro aqui a gente vai começar pela Suméria, cerca de 3000 ali antes de Cristo, uma das primeiras civilizações da nossa história aqui da humanidade. Lá então, na Suméria, tem um dos deuses ali chamado Enki, e a simbologia dele é justamente a serpente. Enki é o deus então da sabedoria, da água, da criação e
também da magia. É ele quem ensina ali a humanidade, quem traz conhecimento, quem cria inclusive os primeiros humanos junto com a deusa Nigsarg. E tem um detalhe muito curioso, é que na história suméria, no mito sumério da criação, em que ele desobedece os deuses mais velhos, justamente para poder dar conhecimento ali aos humanos, o que também é uma grande semelhança aqui justamente com a história do Gênesis. Só que na história sumérica em que ele é o herói, ele não é a vilã. E a serpente é que dá o conhecimento é vista justamente como a libertadora. Agora a gente pula aqui para o Egito, que é justamente uma das culturas onde mais evidencia aqui essa questão do arquétipo da serpente como algo ali que traz sabedoria e também conhecimento. Vocês muito provavelmente já viram aquelas imagens ali dos faraós com a cobra na testa saindo ali pela coroa. Aquilo é Uraels, que é justamente a serpente sagrada. Ela representa ali proteção divina e também poder real. Só o faraó podia usar. Justamente porque a serpente simbolizava ali a conexão direta com o divino. E tem mais, a deusa ali egípcia Yadjet, que era protetora do Baixo Egito, era representada como uma cobra, não como algo maligno, mas como algo sagrado. E olha que interessante, no livro ali dos mortos egípcios, a serpente Aporris, ela é inimiga do deus Sol, que é chamada ali de Ra, mas tem outra serpente que se chama Mehen, que protege Ra durante a viagem noturna pelo submundo, ou seja, serpente boa e serpente ruim, justamente ali a questão da dualidade, não é simplesmente bem e mal. Agora vamos para a Índia, lá tem os Nagas, que são seres aqui meio humanos e também meio serpentes, e eles são aqui venerados, inclusive é um dos meus preferidos. Os Nagas aqui dá um vídeo inteiro sobre esses seres que tem uma história aqui magnífica. Se vocês quiserem aqui um vídeo completo com essa história aqui dos Nagas, deixa aqui no comentário, porque de fato é um assunto que vale a pena aqui ser estudado. Então voltando aqui para a história. Os Nagas, eles são guardiões ali de tesouros espirituais, de conhecimento secreto, de águas ali sagradas. Eles vivem em palácio subterrâneo, cheio de joias e também de sabedoria. E tem uma história linda ali no budismo. Quando o Buda, ele estava sentado ali debaixo da árvore Bodhi, meditando, tentando alcançar a iluminação, veio uma tempestade gigante. E aí aparece Munkalinda, que é o rei Naga, que é uma serpente ali de 7 cabeças. E sabe o que esse rei Munkalinda ele fez? Ele enrolou o corpo ao redor ali de Buda, justamente para poder protegê-lo da chuva e também do vento. Ele abriu ali as suas 7 cabeças como um guarda-chuva em cima da cabeça de Buda. Buda conseguiu então meditar, alcançou ali a iluminação e quando terminou, agradeceu a serpente. A serpente protegeu Buda, não tentou enganar, não ofereceu fruta proibida, apenas protegeu. Agora a gente volta para a Grécia Antiga, lá onde tem Asclépio, que é o deus da medicina. E sabe qual é o símbolo dele? É justamente o bastão de Asclépio, que é uma serpente enrolada no cajado. E para mim isso não é aqui uma mera coincidência. A serpente na Grécia representava renovação, porque ela trocava ali, ela troca na verdade de pele, ela literalmente se renova, deixando o velho para trás e sai ali completamente nova. Isso é uma metáfora perfeita para a cura, ou para a transformação, ou até mesmo para renascimento. E até hoje, em 2026, quando a gente vai ali no hospital, o símbolo que está lá é justamente o bastão de Asclépio. A Organização Mundial da Saúde usa, a medicina ocidental inteira usa a serpente como símbolo de cura e não como símbolo de destruição. E aqui a gente pode olhar ali para o México Antigo, civilizações como a Azteca e também a civilização Maia, onde a gente encontra ali o deus Quetzalcoatl, que é justamente ali a serpente emplumada. Ele é o deus ali do conhecimento, da escrita, do calendário e também da astronomia. Quetzalcoatl, ele desce ali do céu justamente para poder ensinar os humanos. Ele traz sabedoria e ele é visto também como um grande professor. E de novo, a gente encontra aqui esse arquétipo da serpente como libertação, autoconhecimento e sabedoria. Então, meus amigos, a pergunta é óbvia. Por quê? Porque no Gênesis a serpente virou ali símbolo do mal, do diabo e também
da queda? A resposta ela é muito mais política do que espiritual e eu vou explicar. Quando os hebreus ali estavam formando a identidade deles como povo, lá por volta de 1200 a.C., eles estavam ali justamente cercados por civilizações que adoravam deuses com símbolos de serpente, egípcios, cananeus, até mesmo babilônicos. E essas civilizações eram rivais politicamente, militarmente e principalmente culturalmente. Então, uma das formas de criar a identidade própria era justamente pegar os símbolos ali mais sagrados dos outros e transformar eles em símbolos do mal. É tipo assim, se teu inimigo ali adora serpentes, você vai dizer que serpente é coisa do demônio. E simples. E tem mais. O Jardim do Éden, a árvore do conhecimento, a serpente, tudo isso tem paralelos direto com culturas muito mais antigas ali da Mesopotâmia. Tipo, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, escrita muito antes ali do Gênesis. Lá tem uma planta da imortalidade que é roubada por uma serpente. O povo hebreu, ele pegou essas histórias, ressignificou e criou justamente ali a narrativa que a gente conhece do Gênesis, mas com uma diferença, transformou a serpente de professora em inimiga, porque a mensagem que eles queriam passar era justamente a seguinte: não busque conhecimento fora de Deus, não desobedeça e obedeça cegamente. A serpente, ela sempre ali representou e sempre ainda representa busca por conhecimento, e conhecimento gera questionamento, e questionamento gera liberdade. E a liberdade é perigosa demais para quem quer justamente o controle. E até hoje, até os dias atuais, a gente vê aqui a medicina com o bastão de Asclépio, a serpente enrolada ali no cajado, é o símbolo oficial justamente da Organização Mundial da Saúde. Farmácias, hospitais, receitas médicas. Por quê? Porque a serpente representa justamente cura, renovação, transformação. Ela troca de pele, ela se renova, ela deixa o velho para trás. E isso é uma metáfora biológica perfeita justamente para a medicina, mas é também uma metáfora espiritual perfeita para crescimento. Quantas vezes aqui nós, nas nossas vidas, não precisamos aqui trocar de pele, deixar uma versão antiga de você para trás, um trabalho, um relacionamento, uma crença, uma identidade. Isso é doloroso, mas é necessário. E a serpente ela sabe disso, ela faz isso ciclicamente, naturalmente. E talvez, meus amigos, só talvez, a história do Éden seja justamente sobre isso. Eva come a árvore do conhecimento, os olhos dela ali se abrem e ela vê a realidade como ela é. E isso é doloroso, porque sair da inocência dói, mas é muito necessário, porque sem conhecimento, sem questionamento, sem despertar, nenhum de nós crescemos. A gente só obedece de forma cega. E chegamos aqui ao final então desse vídeo. Eu espero que realmente vocês tenham aqui gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários se vocês acham que isso é uma mera coincidência. Ao meu ver, não é. De fato, a gente perdeu aqui muito conhecimento de culturas muito mais antigas, principalmente ali por conta das questões das religiões atuais que a gente conhece, que deturpou ali muito das mensagens originais dessas culturas aqui, que vieram muito antes, por exemplo, do Gênesis sequer ser pensado ali em ser escrito. Então deixa aqui abaixo o que é que vocês gostaram, deixa o seu like e também se inscreva se você ficou comigo até agora. Dessa forma consegue me ajudar a chegar aos 1000 inscritos ainda até o final aqui desse mês de maio. E como eu costumo dizer para vocês, a mensagem ela é muito mais importante do que o mensageiro. E até o próximo vídeo.